Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Bom dia a todos. Estamos iniciando aqui mais uma sessão da nossa reunião de julho de 2020. Hoje estamos na sessão do dia 28 de julho de 2020, na sessão da manhã. E o primeiro processo da pauta que nós temos é o processo número 75, de relatoria da conselheira Rita. Antes, então, agora eu lembrei que eu preciso verificar a nossa participação aqui, a presença dos conselheiros. Então, eu vou só chamar os conselheiros e o conselheiro, por favor, responda. Conselheiro Mário. Bom dia, presidente. Conselheira Ana Paula. Bom dia. Conselheiro Pedro Paulo. Bom dia. Conselheira Ana Cecília. Bom dia. Conselheiro Maurício. Bom dia, presidente. Conselheiro João Vitor. Bom dia. Conselheira Rita. Bom dia. E eu, Maria Helena, vou presidir a sessão. Bom dia. Então, agora sim, vamos para o processo número 75 da pauta, de relatoria da conselheira Rita. É um recurso da Fazenda Nacional e o interessado é a Confederação Brasileira de Atletismo. Bom dia a todos. Na verdade, são 3 processos do mesmo contribuinte e a autuação, então, é a mesma e a gente vai começar a análise dos processos por uma questão de conhecimento. Vou ter que passar pelo conhecimento em cada um dos processos porque os paradigmas são diversos. Então, eu vou fazer a leitura do relatório para o item 75 e nos próximos eu entro direto no voto, porque aí os senhores já sabem do que se trata o lançamento. Trata-se do lançamento para exigência de contribuições sociais devidas pelos segurados contribuintes individuais, a Seguridade Social, sobre os valores pagos pela empresa a título de ajuda de custo a atletas e programa de nivelamento no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2004. Nos termos do relatório fiscal, a infração foi assim resumida. Eu transcrevo para os senhores. A gente tem o item 2.2, que é a ajuda de custo a atletas. Neste levantamento constam os lançamentos das contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos atletas que participam de competições em forma de ajuda de custo no período fiscalizado. Essas contribuições não foram descontadas das remunerações pagas ou creditadas e não foram declaradas em GFIPs. Temos o item 2.3, que seria atletas programas de nivelamento. No presente levantamento constam os lançamentos das contribuições dos segurados contribuintes individuais, incidentes sobre as vantagens pagas aos atletas de que participaram de competições no período fiscalizado. Essas contribuições não foram descontadas das remunerações pagas ou creditadas aos segurados e não foram declaradas em GFIP. Após o trâmite processual, a 4ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, deu provimento ao recurso voluntário, sob o entendimento de que a autoridade competente não comprovou em que condições as verbas foram pagas aos atletas profissionais, ou seja, se de fato os pagamentos teriam natureza remuneratória. Para o colegiado, quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza da ocorrência do fato gerador, o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente do ouvidoso. O acórdão recebeu a seguinte ementa, a qual transcrevo para os senhores. Contra a decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, por meio do qual devolve a este colegiado a discussão acerca da natureza do vício declarado. Afirma que o equívoco na minuciosa descrição dos fatos geradores é causa de anulação do lançamento por vício formal, contra razões do contribuinte, pugnando pelo não conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento. Posso passar o voto, presidente? Em sede de contrarrazões, o contribuinte defende o não conhecimento do recurso, haja vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorridos e aqueles indicados como paradigma. Conforme exposto, o recurso da Fazenda Nacional tem como objeto a discussão acerca da natureza do vício declarado pela turma ACO. Sob o entendimento de que o lançamento deixou de apontar o elemento material necessário à caracterização do fato gerador, a turma recorrida anulou o lançamento por vício material. No caso, temos lançamento para exigência de contribuições previdenciárias supostamente devidas em razão do pagamento feito a atletas profissionais de verbas a título de ajuda de custo e programa de nivelamento. O acórdão recorrido destacou que, independentemente da caracterização dos atletas como profissionais ou em formação, o lançamento não esclareceu sobre qual condição as verbas citadas foram pagas aos beneficiários,
ou seja, se estaríamos diante de verbas remuneratórias. Consta do acórdão, abro aspas, pagamentos a atletas. Examinando as provas trazidas aos autos pela fiscalização, em especial o relatório fiscal e as alegações da recorrente, não é possível, independentemente do nome atribuído pela fiscalização aos valores, compreender-se a natureza jurídica desses pagamentos. Embora não tenha a fiscalização considerado esses pagamentos como salários, já que não caracterizou os atletas como segurados empregados, mas como contribuintes individuais, é importante que não se ignore a finalidade da recorrente como entidade responsável pelo desenvolvimento do atletismo no país, o que, para tanto, é necessária a realização de competições em todas as regiões do país e no exterior. A entidade arrecada recursos para o custeio dessas competições, sem fins lucrativos. Dentre essas verbas também são necessários pagamentos para atender as viagens dos atletas, treinamento, alimentação especial e tudo mais que torna o atletismo brasileiro um esporte reconhecido nacional e internacionalmente. Devem ser examinadas as finalidades dessas despesas. A fiscalização, inclusive, as denomina como ajuda de custo a atletas e atletas programas de nivelamento. De qualquer forma, não trouxe no relatório explicação sobre esses pagamentos, de forma que se constate uma remuneração pelo exercício das atividades desportivas ou para participação nas competições, viabilizando. Daí entendo que o lançamento contém vício insanável de nulidade em seus fundamentos, que culmina na exclusão dos lançamentos que o integram. Observamos, portanto, que no entendimento do acórdão recorrido, o vício está relacionado com a ausência de demonstração da ocorrência do fato gerador. Inexistiu a comprovação de que as verbas teriam sido pagas no intuito de remunerar os atletas pela prestação de eventual serviço. Conforme exigido pelo artigo 67, para conhecimento do recurso, é imprescindível que a parte apresente como decisões paradigmas acórdãos proferidos em situações semelhantes. Transcrevo o artigo 67 para os senhores. Assim, para conhecimento do recurso, devemos verificar se, no caso concreta, a situação analisada pela turma ACO se assemelha às situações enfrentadas pelo colegiado paradigmático. A recorrente aponta como paradigmas 2 acórdãos, o de final 801 e o de final 261. No primeiro caso, temos o lançamento para exigência de crédito tributário motivado pelo fato de o contribuinte não ter comprovado a conclusão do trânsito aduaneiro de mercadoria importada. O colegiado, analisando o lançamento, concluiu pela existência de vício formal, caracterizado pelo fato de o contribuinte não ter sido previamente intimado a comprovar formalmente o encerramento da operação e ainda a constatação da ausência dos dispositivos pelo lançamento e pelo descompasso da fundamentação adotada. Transcrevo para os senhores a parte do acórdão e também as partes destacadas que caracterizam essas particularidades. Observe-se que, no caso ora descrito, o vício apontado não está na caracterização do fato gerador para exigência do crédito tributário. Na verdade, em razão dos requisitos formais que envolvem as operações de importação, não houve qualquer dúvida de que essa efetivamente ocorreu. No acórdão de final 261, o lançamento exigia multa pelo descumprimento de obrigação acessória caracterizada pelo fato de o contribuinte ter deixado de inscrever segurado empregado na Previdência Social. Analisando o caso concreto, o colegiado concluiu pela existência de vício formal, haja vista que o lançamento não demonstrou que as pessoas indicadas seriam, de fato, empregados do contribuinte. O lançamento não comprovou a existência da subordinação. Destacou o acórdão. Entendo que o lançamento possui um vício na formalização. O relatório fiscal está incompleto, uma vez que o único motivo apontado pela fiscalização foi que, de acordo com o regimento interno da entidade, as pessoas seriam empregadas. E aí o acórdão fala, o erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos, pode acarretar a nulidade por vício formal. A descrição implica a exposição circunstanciada e minuciosa do fato gerador, devendo ter os elementos suficientes para a demonstração de, pelo menos, da verossimilhança das alegações do fisco. A falta de motivo do ato administrativo vinculado causa nulidade. No lançamento fiscal, o motivo é a ocorrência do fato gerador. Esse existindo torna improcedente o lançamento, não havendo como ser sanado, pois sem fato gerador não há obrigação tributária. Agora, a motivação e a expressão dos motivos é a tradução para o papel da realidade encontrada pela fiscalização. A falha na motivação pode ser corrigida desde que o motivo tenha existido. Analisando os argumentos, nos parece que o referido acórdão também não trata de caso semelhante ao enfrentado no presente processo. Como dito, o acórdão recorrido aponta uma incompatibilidade da descrição atribuída ao fato gerador.
pagamento de ajuda de custo e plano de nivelamento profissional, e a descrição da hipótese material prevista no artigo 28 da Lei 8.212, recebimento de remuneração. Para o colegiado ACO, a caracterização de tais verbas como remuneração pela prestação do serviço é fato que macula o lançamento por vício material, pois atinge a regra matriz de incidência exatamente no seu aspecto material. Já no segundo paradigma, eu posso fazer a ressalva de que o lançamento parte da premissa de que os prestadores de serviço são empregados, em razão da previsão expressa do próprio Estatuto da Entidade Autuada, afirma ser ainda necessária a demonstração da subordinação para fim de caracterização da infração à obrigação acessória, ou seja, aqui há indícios acerca da ocorrência do fato gerador. Ao contrário, no acórdão recorrido, esse indício sequer existia, haja vista as especificidades dos serviços prestados e das verbas pagas. Assim, da leitura dos julgados, entendo que as situações fáticas analisadas pelos acórdãos recorrido e paradigmas não são semelhantes, e pelo exposto eu deixo de conhecer do recurso. Está sem microfone. Tava um barulho, eu achei que poderia ser do meu microfone. E desliguei, agora eu liguei, fico pensando que é do meu mesmo. Vocês ouviram um barulho? A gente ouviu agora só um telefone, parece. Ah, tá. Não, então não era aqui não. Bem, conselheiro Mário. Microfone. Microfone. Em situações assim muito parecidas com essa, presidente, eu já me pronunciei pelo não conhecimento. Eu acho que, de fato, as situações, elas têm algumas diferenças assim básicas e em função disso eu acompanho a relatora. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho também. O telefone foi aqui, o telefone da minha casa nunca toca. O telefone fixo é uma hoje. Eu vou acompanhar a Rita também, pelos mesmos motivos que o Mário apontou. Conselheiro Pedro Paulo, desculpa. Deixa eu só ver a similitude fática, né, que você está... Isso. A gente está tratando de verbas que foram pagas a atletas profissionais, que no relatório fiscal ele está chamando de ajuda de custo e plano de nivelamento profissional. Segundo o acórdão recorrido, ele não demonstra que esses valores foram pagos em razão de uma remuneração, porque ele fala, ajuda de custo pode ser para custear, por exemplo, a viagem desses atletas que participam de competições, então não necessariamente seria uma remuneração. E os atletas certamente não deviam ter nenhum vínculo de emprego. Não tinha um vínculo de emprego, mas parece que tem uma legislação específica que trata dessa questão de atletas profissionais. Tanto que o lançamento, ele só exige essa diferença com relação aos atletas profissionais, que eu acho que eles são classificados como contribuintes individuais, se eu não me engano. Mas os acórdãos paradigmas, um deles trata de uma questão de importação, há a demonstração da realização da importação, mas eles entenderam pela caracterização de vício formal, porque o contribuinte não foi intimado a comprovar o efetivo desembaraço da mercadoria. Então, eles falam que houve um prejuízo, e o segundo acórdão paradigma é um acórdão daqueles, me parece, clássicos de questão de caracterização de segurado como empregado, que o lançamento colocou como sendo segurado empregado pelo simples fato do regimento interno assim prever. E aí o colegiado fala que há um vício formal, porque além da mera expressão prevista no regimento interno, eles deveriam demonstrar subordinação. E aí eles né, pelo que eu entendi do acordo, eles falam, olha, até há um indício de que ocorreu um fato gerador, mas vocês precisariam comprovar a questão da subordinação para a efetiva caracterização do segurado como empregado. E aí, pela leitura que eu fiz do acórdão recorrido, nem esse indício há, porque não foi feita nenhuma menção sobre a forma, a finalidade dessas duas verbas que foram descritas. Tá ok. Acompanhe, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Eu também acompanho. Esse é um tipo de situação em que
no antigo Conselho de Contribuintes e mesmo no Conselho de Contribuintes, né, é considerado lançamento insubsistente, né, a gente não existia aqui nos conselhos e no CAF esse tipo de julgamento que não se comprova um fato gerador, né, e se dá nulidade por vício, nulidade, né, se simplesmente era lançamento, né, não é, Pedro Paulo, era dar provimento, e lá no acordo se dizia que o lançamento era insubsistente. Então, assim, eu acho sempre que essa questão, sempre eu falo isso aqui, mas eu acho que, felizmente, tem bem menos processos assim. Na verdade, essa questão da nulidade é que traz essa coisa de sempre se trazer uma coisa muito diferente para dizer que houve novo prejuízo. Ora, o prejuízo você vai ver, né, nos casos concretos, na comparação dos casos concretos, né? Porque sempre vai ser, o prejuízo é uma questão subjetiva, né? Não é o outro que vai dizer que teve prejuízo. Você, mas aí se defendeu. Sim, quem é que vai deixar de impugnar e dizer, eu não estou me defendendo, vou apresentar impugnação nem nada porque eu não entendi. Ninguém vai fazer isso, né? Então, a defesa se faz exatamente essas questões. Mas é interessante que isso tudo carrega os processos para fora do eixo da autuação do caso concreto, né? Coisa que se fala assim, nega o provimento, dou provimento por considerar insubsistente o lançamento. Certamente teria que se trazer um paradigma de uma situação parecida, né, em que se manteve o lançamento. Então, é algo que sempre carrega para sair fora do eixo do caso concreto. Então, isso é que eu acho que às vezes nós temos matérias aqui, né? Sessão de mão de obra mesmo é uma, né? A Ana Paula bem, assim, aquele processo que a gente conseguiu enfrentar, né? Que não foi o único que não deu nulidade. Assim, olha, eu vou pedir vista porque nós não conseguimos entrar nos casos concretos. Tem matérias que a gente não consegue nunca enfrentar a matéria de mérito porque não consegue ultrapassar essa barreira aí dessa nulidade. Bom, eu acompanho a relatora. O número 75 da pauta, né, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Não conhecer do recurso, certo. Aí agora, conselheira Rita, tem ainda os 76 e 77, esses dois processos de execução também da recurso da Fazenda Nacional com o mesmo interessado. Isso, aí como os paradigmas são distintos, nesse processo de número 76 a gente tem um lançamento da cota patronal, e aí eu vou pedir os senhores para irem às folhas 5 do voto, que é onde eu já vou analisar o outro paradigma que foi trazido pela Fazenda. Nesse processo a gente tem apenas um paradigma, que é o paradigma 230201-621, e no caso paradigmático temos lançamento para exigência de contribuições previdenciárias à carga da empresa, incidente sobre remunerações da mão de obra de construção civil, apurada mediante aferição indireta. Conforme apontado pelo voto vencedor, o lançamento não motivou a aplicação do arbitramento, não tendo explicado por qual razão deixou de desconsiderar a contabilidade e provas apresentadas pelo contribuinte. É citado pelo conselheiro relator. Da forma, com base nos elementos trazidos pelo fisco para proceder à aferição indireta, não restou demonstrado que a contabilidade da recorrente fosse imprestável e merecesse ser desconsiderada como elemento de prova a seu favor. No procedimento da fiscalização e na formalização do lançamento, não foram cumpridos todos os requisitos do artigo 10 do Decreto 7235, em especial o inciso 3, pois não houve a descrição dos fatos, dos motivos que levaram à desconsideração da mão de obra registrada pela recorrente, o que impõe a anulação do lançamento por vício formal. Observe que, no caso ora descrito, o vício apontado não está na caracterização do fato gerador para exigência do crédito tributário, e sim na ausência de fundamentação para aplicação da aferição indireta para apuração da base de cálculo, ou seja, segundo o colegiado recorrido, o vício estaria na formalização do lançamento. E aí ressaltamos que no caso do acórdão recorrido foi apontada uma incompatibilidade da descrição atribuída ao fato gerador, pagamento de ajuda de custo e nivelamento de profissionais e a descrição da hipótese material do artigo 28. Então, mais uma vez, da leitura dos julgados, eu estou entendendo que as situações fáticas analisadas pelos acórdãos são divergentes e deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional. Certo.
são diferentes, né? Quando a gente fala divergência, a gente pensa que a gente sempre associa com divergência. Né? Não, mas está correto. Essa palavra serve também. Eu digo assim que, na verdade, a divergência seria exatamente se as situações fossem similares e as soluções fossem divergentes. Entendi. Está correto. Não, eu estou só fazendo essa associação. Mas a conselheira, então, está também não conhecendo, não é isso? No número 76. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Eu também acompanho. O 76 também, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. 77, então, conselheira Rita. O 77, lá na página 4, eu vou enfrentar os dois paradigmas. Um deles é o paradigma que a gente acabou de analisar, que é o final 621, então, que é o primeiro caso. Eu já vou pular essa questão que trata, então, do arbitramento. E no segundo paradigma, que é o acórdão 203.09.332, trata de auto de infração para exigência de contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS, motivado pela suspensão da imunidade do contribuinte autuado. Analisando o lançamento, o colegiado entendeu pela ocorrência de vício, caracterizado por erro na fundamentação da autuação, uma vez que foi utilizado o artigo 32 da Lei 9.430, que trata do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Foi destacado ainda erro desde o julgamento da primeira instância, pois o fundamento do lançamento estaria baseado nas mesmas fundamentações de processos supostamente correlatos. Destaca a relatora. Nota-se que o caput do artigo 32 acima transcrito reporta-se ao imposto de renda e aos que possuem a mesma base de cálculo, contribuição social. Regra essa que deverá igualmente ser aplicada ao seu parágrafo 9º ao se referir, caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e contra a exigência do crédito tributário serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente. Em se tratando de COFINS, há de se observar que o comando legal inserido está originalmente no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Em decorrência, reitero que o lançamento é ato declaratório da obrigação tributária, devendo se reportar a legislação específica do tributo em análise. Pela independência da COFINS, os atos praticados ou faltas cometidas devem obrigatoriamente ser descritos nos autos específicos da contribuição e regidos pela lei no tempo em que foram praticados. E aí, lá no final, nesse sentido, tem-se que o lançamento é nulo por falta de vinculação à norma jurídica com a devida descrição dos fatos. Por um lado, não cabe a esse colegiado dizer qual norma ou sob qual comando legal deve estar submetida a entidade sem fins lucrativos, em especial a interessada. Dessa feita, inexiste a devida e correta motivação do ato administrativo. Não basta a mera invocação da norma jurídica supostamente aplicada ao fato, sem que explique como e por que aquela norma jurídica deve ser aplicada. Por outro lado, em decorrência do erro ab initio, quando do julgamento da primeira instância, a turma de julgamento toma a tratar o presente processo como decorrente de outro, onde são discutidas exigências relativas ao imposto de renda e contribuição social. Nesse sentido, reproduzo o que já foi relatado e aí eu transcrevo para os senhores. Da análise da decisão, é possível concluir que o primeiro erro apontado está vinculado à utilização do dispositivo legal que não reflete o fato descrito pelo lançamento. Exige COFINS com base na norma aplicável ao imposto de renda pessoa jurídica, CSLL. Outro ponto, o acordo cita ainda ser imprescindível a indicação na descrição dos fatos dos motivos que formaram o convencimento do agente fiscal, não sendo suficiente a mera menção a outro procedimento correlato, e quanto a este último, o colegiado chega a afirmar que o vício transcenderia a esfera da mera formalidade. Lembramos que uma vez que no caso recorrido, aí eu já volto de novo à questão do caso recorrido, de que se trata então de não comprovação da ocorrência do fato gerador. Da leitura também eu entendo que as situações fáticas analisadas dos acordos não são semelhantes e deixo de conhecer do recurso. Conselheiro Mário. Com a relatora, presidente. Conselheira Ana Paula. Com a relatora também. Conselheiro Pedro Paulo. A relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício.
Acompanho. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora, então no número 77 da pauta também, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, passamos para o número 78 da pauta. Eu sempre estou olhando aqui para ver se teve alguma retirada ou se tem sustentação oral. 78 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Paula, é um recurso da Fazenda Nacional e o interessado é a construtora Lix da Cunha S.A. Está sem microfone. Eu vou até citar os 3 processos juntos, só para facilitar o julgamento. Eles são desculpe, exatamente, é o 78, 79 e 80 do mesmo interessado, construtora Lix da Cunha S.A., todos os recursos da Fazenda Nacional e relatoria da conselheira. Desculpe. O 79, ele é o auto de empresas, segurados e contribuintes individuais. O 79 é o auto de terceiros e o 80 é o de obrigação acessória. Então, só para a gente identificar. Eles são exatamente a mesma coisa, a discussão é de nulidade também, né? Os 3 vão discutir a questão da nulidade. Nos 3, o que a gente teve foi uma nulidade de ordem material reconhecida na turma ordinária. E a Receita, então, a Fazenda Nacional, ela entra com recurso especial, dizendo que o julgamento seria extra petita, aquela alegação de que não foi trazido pelo contribuinte a ideia de nulidade, mas ela veio a ser dada pela próprio julgador, né, o relator da Câmara Baixa. Eles pedem, então, a nulidade do lançamento fiscal. Primeiro, eles pedem a nulidade e, se não for o caso de nulidade, que seja vício formal. Tá? Os 3 processos subiram exatamente a mesma delimitação, a mesma coisa. No caso aqui, eu até cito no meu voto os elementos que levaram a turma ordinária a considerar que havia nulidade, né? E num posicionamento que eu já tenho, que vocês me conhecem, é um posicionamento que, nesse caso aqui, não fica clara a existência, a demonstração inequívoca do fato gerador, porque as planilhas, né? Eu sei que o Mário sempre dá uma olhadinha nas planilhas, que eu sempre tenho uma forma um pouco diferente de analisar. Eu acho que as planilhas, elas não deixam claras, e o acórdão recorrido, ele vem tecendo esses motivos que eu vou citar. Vou fazer a leitura aqui para vocês, do 78, né, e aí só das partes que me interessaram para manter a natureza do vício. Então, o acórdão recorrido, ele fala o seguinte, que o presente lançamento, ele foi efetuado com base em valores da folha de pagamento da empresa, e os valores lançados não foram declarados na GFIP, né, ou seja, ele fala que o refisque, o relatório fiscal, ele acaba trazendo, ele é muito singelo, porque ele simplesmente aponta a ocorrência do caso da obrigação principal e das obrigações acessórias, mas que ele não discorre qual seria a existência de diferenças e divergência de informação que ele encontrou com os documentos que estavam na empresa e os documentos que estavam efetivamente lançados em GFIP. E aí ele começa a tecer, né, um histórico sobre isso, dizendo que a questão da base de cálculo não fica muito clara, porque há uma base de cálculo de R$100 mil, depois ela foi retificada para uma base de cálculo de 30 mil, em razão de que foi encontrada uma retificadora da GFIP. Daí ele explica também que, embora juntadas as GFIPs, em nenhum momento houve, por parte do auditor fiscal, o batimento de qual era o recibo da CFIP. Então, qual GFIP que realmente tinha sido transmitida, já que na empresa tinham várias GFIPs preenchidas, né? E qual que teria sido efetivamente preenchida e enviada para a Receita Federal. Então, ele fala que em nenhum momento isso foi ponderado e que, mais que isso, a GFIP, que foi o ponto alto no caso da fiscalização, segundo informações aqui do conselheiro, no fim das contas, não foi a GFIP que tinha sido transmitida para a Receita Federal por meio do programa da CFIP. Então, ele fala que, na verdade, o auditor, ele encontrou a GFIP dentro do programa, considerou ela como verdadeira, sem analisar que já havia uma retificadora enviada por meio da CFIP. Então, ele vai traçando aqui várias situações que ele fala que a Receita, ela não se desincumbiu de demonstrar qual seria efetivamente, né, o problema, ou no caso, o ponto que teria sido considerado como irregular no auto de infração. E aí ele vai trazendo que a relação de empregados, por exemplo, quando você pega a relação de empregados da GFIP
e compara ela com a GFIP que foi juntada nos autos, você observa que não tem nenhum empregado faltante. Embora contribuinte individual tenha sim um equívoco, mas nos empregados ele apontou empregado por empregado e disse que não havia nenhum empregado faltando. Então seria equivocada a ideia de que tinham empregados fora da GFIP. Então ele vai traçando esses comentários aqui, e aí ele vai trazendo os códigos de receita, os protocolos de envio, né? Então, diante disso e do que eu dei uma analisada no processo, eu acho que nesse caso não assiste razão à Fazenda Nacional. O prejuízo, a meu ver, ele não é um requisito inerente para a declaração de nulidade, né? Eu sempre comento isso aqui, não é o ponto principal do meu voto, só para esclarecer, né? E aí, nesse caso, eu acho que eu não posso falar que foi um julgamento extra-petita, porque o julgador da Câmara Baixa, se ele observa uma nulidade que ele considera suficiente para julgar, ele pode. A gente já, inclusive, teve várias vezes manifestações aqui, eu sempre me manifesto desse modo. Então, o que eu acho é que houve uma falha da fiscalização na correta demonstração do fato gerador. Nessa parte, eu acho até que eu sou que tenho um posicionamento mais firme nesse sentido, eu digo, de manter, né, o voto como vício material. Então, eu estou mantendo, eu estou dizendo que não há motivo para que seja reformado o acórdão recorrido e estou mantendo o vício como de natureza material. É como eu voto, doutora Marilena. Pergunto, vocês conseguiram entrar no processo em alguma peça? Hoje eu não tentei ainda. Eu estou tentando, está processando, mas ainda não consegui abrir as peças. O negócio está meio ruim aqui. Pois é. Eu também está bem ruim. Estou tentando falar lá com o SERPRO, mas não está atendendo. Presidente, de todo modo, eu gostaria de pedir vista desses 3 processos, que aí eu dou uma olhada, eu tive bastante dificuldade de entrar nas peças também, então até para dar uma agilizada, eu vou pedir vista para analisar com um pouco mais de cuidado. A conselheira Ana Paula sabe que eu tenho um posicionamento diferente do dela em relação a essas questões de vício, mas eu realmente gostaria de emitir o meu posicionamento. Mário, eu acho que seria ótimo você olhar, porque realmente a gente tem posicionamento diferente. E eu acho que algumas questões ali da tabela, para você, elas servem, que eu me lembro de como você vota. Então, acho que seria bom mesmo você olhar, porque já vai servir para o Maurício, para o Pedro, Paulo, para a doutora Maria Helena também. Acredito que até para alguns dos demais dos contribuintes também. Tá, já. Então, já peço vistas, tá? E aí a gente passa adiante. Eu consegui entrar no processo. Você conseguiu? Agora entrou. Agora conseguiu entrar a primeira peça. A primeira peça conseguiu entrar. Mas tudo bem, eu já ouvi que o conselheiro pediu vista, já estou concedendo a vista, mas e a gente precisava resolver esse problema, senão a gente não pode ficar sem entrar no processo. Mas agora eu acho que já entrou, eu acho que é alguma coisa... Mas desde hoje pela manhã, a pasta T também estava assim. Eu fui tentar colar os meus processos às 7 horas da manhã, ela estava fechando. Colava e ela fechava. Não, é a tal da rede, a banda, sei lá como é que eles chamam isso, que tá... Tá estranho hoje. Conselheira Ana Paula, a senhora não está conhecendo, não é isso? Não, eu conheci... Conheceu e não... Eu neguei provimento ao recurso da Fazenda. Certo. Eu vou então, conselheiro Mário, você está pedindo vista já desde o conhecimento? Desde o conhecimento, presidente. Desde o conhecimento. Então, vista para o conselheiro Mário, convertida em coletiva. A relatora votou por conhecer o recurso e, no mérito, negar, né? Negar provimento. Nesse ponto, houve o pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou mérito. Ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou mérito. Certo? Aí, depois é aquele padrão, presidir o julgamento, enfim. Certo? Esse aí é para o 78, o 79 e o 80, não é isso? Mário? Isso. Pode abrir o microfone, Mário, para responder?
É isso 78, mesmo. 79 e 80. Exatamente. 79, idem 78, né? Vista ao conselheiro Mário, convertido em vista coletiva, e o 80 também, idem 78. Certo. Agora, então, vamos para o número 81 da pauta. Vou ver logo se tem alguma coisa. Tem também, né? 81, 82, 81 e 82, não é isso? Conselheira, é de relatoria da conselheira Rita. O recorrente, União, Comércio, Importação e Exportação Limitada, o recurso é do contribuinte, e os processos 81 e 82, o mesmo recorrente. É o mesmo recorrente, a mesma problemática, o processo de final. O 81 é o AI de segurados e o 82 é o AI de terceiros. Temos lançamento, então, para exigência de contribuição social, contribuições devidas ao segurado social a cargo dos segurados empregados de responsabilidade da empresa por substituição, incidente sobre pagamentos de diárias de viagens em valor excedente a 50% da remuneração fixa mensal dos motoristas no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2006. Transcrevo o relatório fiscal. Após o trâmite processual, a 4ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, deu provimento ao recurso especial, ao recurso voluntário. No entendimento do colegiado, a autoridade competente para chegar ao valor das diárias devidas aos motoristas na competência da viagem adotou o método que envolveu a análise qualitativa e quantitativa dos diversos lançamentos contábeis. Entretanto, deixou de demonstrar esse cálculo, limitando-se a juntar no processo a planilha com valores agrupados, sem a demonstração analítica do resultado. Tal conduta teria caracterizado vício no documento de formalização do crédito tributário, levando à nulidade do lançamento por vício formal. Transcrevo a ementa. Contra a decisão ao contribuinte, citando como paradigma o Acordo 2803.002.819, único aceito pelos anos de admissibilidade, devolve a este colegiado a discussão acerca da natureza do vício declarado. Para o recorrente, o lançamento não descreveu com precisão e clareza os fatos geradores e a base de cálculo da contribuição previdenciária, esquivando-se de demonstrar que as diárias de viagem foram pagas em valores acima de 50% da remuneração do empregado, o que acarretaria, por conseguinte, nulidade do auto por vício material. Contra razões da Fazenda, pugnando pelo não provimento do recurso. Passo ao voto. Eu entendo que o recurso preenche os pressupostos legais e deve ser conhecido. Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte contra a decisão que reconheceu a nulidade por vício formal. Inicialmente, relevante destacar que o contribuinte apresenta na sua peça recursal argumentos para caracterização do vício como material, também em razão da suposta aferição indireta da base de cálculo. Entretanto, da leitura do texto do acordo, é possível apreender que tal discussão não foi enfrentada pelo colegiado recorrido. O entendimento da turma ACO para a decretação da nulidade se limitou à análise da primeira preliminar trazida pelo contribuinte em sede de recurso voluntário. 1.a, da falta de clareza no relatório fiscal da obrigação, do auto de infração da obrigação principal. Portanto, e ainda considerando a ausência de recurso quanto a este ponto, limitaremos a análise do presente recurso ao tema recebido pelo despacho de admissibilidade, qual seja, abro aspas, por todo exposto, pode-se observar divergência no entendimento entre as decisões confrontadas. Enquanto a decisão recorrida vê que a falta de clareza em uma planilha constante do relatório fiscal macula o lançamento com vício formal, a decisão paradigmática, versando sobre a mesma questão fática, entende que o vício tem natureza material. E para a classificação do vício, adoto como premissa a necessidade de verificação se o erro constatado está relacionado com a norma introdutora ou com a norma introduzida da respectiva obrigação tributária. Tal entendimento se baseia nas lições do professor Paulo de Barros Carvalho, qual foi utilizada nessa Câmara Superior no Acordo 9202004329, da lavra do então conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior, o qual eu transcrevo e vou me abster de fazer a leitura porque os senhores já conhecem essa citação. No presente caso, o erro no critério quantitativo não se deu por erro na eleição e aplicação da norma relativa à regra matriz de incidência, ou seja, na norma introduzida, e sim no procedimento utilizado pela fiscalização quanto da construção do instrumento por meio do qual se efetivou o lançamento.
Melhor dizendo, a norma introduzida obedeceu aos critérios da regra matriz prevista no dispositivo legal aplicável. O lançamento visa o recolhimento de contribuições previdenciárias previsto no artigo 22 e todos os critérios que compõem a regra matriz foram devidamente observados. O erro, segundo apontado pelo colegiado recorrido, embora possa ter ocasionado prejuízo à defesa do contribuinte, não maculou, ao contrário do alegado, prejuízo à caracterização do fato gerador da contribuição previdenciária em razão do pagamento de diárias que excederam o montante de 50% do valor da remuneração mensal dos empregados. Consta do acordo e também do relatório fiscal que as diárias pagas pela empresa não eram passíveis de prestação de contas, e embora esses valores tenham sido lançados na mesma conta contábil de outras despesas, a fiscalização deixa claro que, para fins do presente lançamento, somente os valores das diárias foram considerados. Está expresso no relatório fiscal, vou ler a parte grifada. Do total de lançamento da conta 326, selecionamos aqueles que se referiam às diárias, excluindo acertos pendentes, prestação de contas, estornos de lançamentos indevidos, viagens sem número de cargas, assim tratadas as viagens de transbordo. Efetuamos também o descarte de lançamento quando a mesma carga trazia 2 valores sem identificar qual se referia à despesa e qual à diária. Após selecionar os lançamentos das diárias, efetuamos a conciliação desses lançamentos com o da conta 392 e obtemos a data correta do fato gerador. Partindo da planilha de diárias, efetuamos a operação de subtotal por motorista por competência. O passo seguinte foi conciliar esse resultado mensal das diárias com as remunerações dos motoristas na folha de pagamento. Assim, identificamos quem estava com valores de diárias acima de 50% da remuneração mensal. Aqueles que não se enquadraram nesse percentual foram descartados. A planilha demonstrativa dos fatos geradores, a comprovação com a remuneração mensal e a apuração da parcela descontados dos segurados empregados está anexa a esse relatório. Pela metodologia descrita pela fiscalização, a apuração da base de cálculo se deu pelo confronto dos registros contábeis da empresa, tendo o lançamento se restringido aos casos onde ficou demonstrada a violação ao então vigente artigo 28, parágrafo 8º, a linha A da 8.212. Os registros foram utilizados ainda para a fixação da competência dos fatos geradores. Analisando os documentos juntados aos autos e ainda os dados do processo de final 2010-60, julgado na mesma data, e cuja cópia da acordo está juntada às folhas 195 a 202, o colegiado entendeu que o vício não envolvia a caracterização do fato gerador, pois não haveria dúvida quanto ao pagamento das diárias. O erro estaria na opção feita pela fiscalização de não demonstrar o cálculo pormenorizado dos dados contábeis levantados, tendo-se limitado a trazer aos autos planilha com os valores já consolidados no lançamento. É citado pelo acórdão recorrido, abro aspas. Conforme ficou consignado no processo final 2010-60, mesmo o fato gerador mais relativo à parte patronal, os documentos juntados àquele processo, recibos de pagamento e fechamentos de viagem, confirmam o fundamento jurídico do lançamento, pois demonstram que as diárias não estão sujeitas à prestação de contas, não possuindo, portanto, caráter rescisório. Adotando como premissa o erro delimitado pelo acórdão recorrido, resta cristalino que esse se relaciona com a norma introdutora, com o procedimento de formalização do crédito, e não com a norma introduzida, tendo sido corretamente aplicada a regra matriz de incidência. Nesse cenário, deve-se classificar o vício como formal. Diante do exposto, eu nego provimento ao recurso do contribuinte. Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, 81 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. O 82 é igual? É o mesmo resultado. É o mesmo resultado. Então, eu vou só tomar aqui os votos rapidinho. O 82 é o mesmo resultado e a mesma problemática, a conselheira já tinha expressado isso. Conselheiro Mário? Com a relatora. Conselheira Ana Paula? Vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo? Acompanho a relatora. Conselheira Ana Cecília?
Com a relatora. Conselheiro Maurício. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora, então, tal como o 81 da pauta, o 82 também por unanimidade de votos. Conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento. Agora passamos, então, para o número 83 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, 83 e 84, só 83 e 84, né, que são do mesmo contribuinte. O interessado é a Associação Cultural e Educacional Atibaiense Limitada. Recursos da Fazenda Nacional, os dois processos, 83 e 84. Isso, exato. Os dois processos são idênticos. Eles tratam de obrigações acessórias vinculadas ao descumprimento de obrigações principais. Na obrigação principal, a turma de origem havia dado provimento ao recurso voluntário e cancelado o lançamento. Em função disso, esse resultado foi replicado para o julgamento dos processos relativos ao descumprimento das obrigações acessórias. Então, nas obrigações acessórias, foi dado provimento ao recurso em função do provimento do recurso voluntário interposto na obrigação principal. O que ocorre é que, como não havia trânsito em julgado da decisão do processo principal, a Fazenda Pública, então, interpôs recurso especial para ser julgado agora pela turma, e nesse recurso especial, ela afirma que a aplicação da decisão na obrigação acessória estaria vinculada ao trânsito em julgado da obrigação principal. Então, essa é a tese a ser julgada, a ser dirimida aqui nessa turma superior. Neste ponto, agora já enfrentando a tese recursal, eu entendo que inexiste, melhor dizendo, norma que determine que o processo acessório somente possa ser julgado após o julgamento definitivo do processo principal, e que, pelo contrário, o julgamento do principal deve ser replicado para o julgamento do acessório, que dele dependa, independentemente de definitividade. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o regimento interno aqui do Conselho predispõe que os processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, e que entre os processos reflexos incluiriam-se os lançamentos de obrigações ou de contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal com incidências tributárias diferentes ou de diferentes espécies, como é o caso sob apreço. Então, dentro desse espírito condutor, deve ser, sim, replicado ao julgamento do acessório o resultado do principal, no qual houve o lançamento das contribuições, mormente quando não exista matéria distinta, porque muitas vezes, obviamente, no processo acessório pode haver alguma matéria diferenciada, que não é o caso aqui. Então, a turma de origem, ela procedeu da mesma forma como tem procedido, inclusive, essa Câmara Superior, de forma que eu entendo que o recurso especial da Fazenda Nacional deve ser desprovido. Ademais, eu consigno que decisão proferida de tal forma, ela é, sim, explícita, clara e congruente, além de evitar conflito entre a decisão proferida no processo principal com a decisão proferida no acessório. A decisão ela é explícita porque justifica a relação de conexão de causa e efeito entre o processo principal e o processo acessório, e é clara porque não contém omissões, obscuridades ou contradições internas, e é congruente porque converge com a própria decisão proferida na obrigação principal. Então, a minha conclusão aqui é no sentido de que não há necessidade de aguardar esse trânsito em julgado, estou negando provimento ao recurso fazendário. Olha, eu tenho só uma pergunta. Isso aí os principais já foram julgados na Câmara Superior? O principal foi julgado, o principal sobre o qual o acessório ele se baseia, né? Que se constitui no substrato aí que deu aso a esse julgamento do acessório, ele foi julgado na Câmara Superior, a decisão da turma de origem foi revertida, foi dado provimento ao recurso da Fazenda Nacional na Câmara Superior. É um processo cuja relatoria, deixa eu só rememorar, é um processo cuja relatoria era da Ana Cecília, redator designado foi o Mário. É o processo, caso queiram anotar, o 19.311.000.347/2009-13. Foi dado provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Então, foi revertido no julgamento final. Foi revertido. Aqui, ao invés de julgarem em conjunto, julgaram em separado. Né?
na turma de origem, não lembro se julgaram em conjunto, mas o fato é que a decisão do principal foi replicada por acessório, e agora na Câmara Superior nós estamos julgando o acessório, mas o principal já foi julgado. Bem, e outra dúvida minha, o 84 é a I30, é folha de pagamento. Não tem problema de conhecimento, não? A decisão foi a mesma, né? Aí eu não me atentei para a questão de conhecimento. Agora, eu se for acho que no 30, João, o que acontece? Ele não é, apesar de a folha de pagamento, de certa forma, refletir aquilo que o segurado empregado recebe, ou o contribuinte individual, não existe uma vinculação, porque na folha você tem que lançar as rubricas que são base de incidência e que não são. Então, talvez, como não existe essa vinculação, eu entendo que seja caso de não conhecimento. Porque teria que ter, a menos que tenha trazido um do AI-30, que se entendesse que tem que o 83 ou 84? 84. Imagino eu que tenha usado o mesmo paradigma, tudo direitinho de vinculação. Então, dificilmente vai ser possível conhecer esse item 84. A menos que tenha... bom, mas mesmo que tenha se entendido no recorrido, né? Que seja atrelado, mas se falou que sabia que era 30, porque às vezes julgam o 30, sei lá qual, como se fosse 68, ainda falando que é GFIP, né? Eu já vi vários casos assim, na admissibilidade. Aí eu teria que ver se realmente julgou como 30, e o paradigma teria que ter sido 30. Os paradigmas são os mesmos. Os paradigmas são os mesmos, sim. Mas eu acho que o problema é que o recorrido foi o mesmo também. Olha só. Sim, o recorrido é o mesmo. Para a cobrança de multa posteriormente deixado de informar em GFIP todos os fatos geradores. Vejam, foi isso? Não foi. Esse que é o problema. Tem que conhecer, sinto muito, senão teriam que ter apresentado embarque para dizer, gente, olha, não é a GFIP, é folha de pagamento. Folha de pagamento é uma coisa, GFIP é outra. Entendeu, João Vitor? Aqui, no recorrido, fizeram a I-68 e o AI-30 como sendo a mesma coisa. E aí, a Fazenda recorreu da mesma. Então, assim, eu concordo que, em termos de conhecimento, não tem, mas aí no mérito a gente tem que olhar o que é mesmo, né? Eu acho que aí, bom, só estou... Porque eu tenho visto muito isso nas admissibilidades e é assim, impressionante como não se olha qual é realmente a obrigação acessória, e tem muitas que não tem nada a ver, isso aí é folha de pagamento, e está dizendo aqui que é GFIP, não tem nada a ver com GFIP. Uhum. Bom, é só essa questão aí, o conselheiro, então vamos com essas considerações, vamos passar para o 83, né, que esse 83 é o 68 mesmo, foi julgado como 68, foi trazido um paradigma para dizer que teria que esperar até o julgamento final, e já houve o julgamento final, que foi inclusive revertido. Sim, conselheiro Mário. Presidente, eu estou na dúvida, porque nós temos jurisprudência disso aqui, mas eu não sei se a gente já julgou essa situação, porque o que aconteceu? Eu já deixei de conhecer processo em que a Fazenda utiliza essa premissa de que precisa julgar o principal já estava julgado. Agora eu não me lembro se o principal tinha sido no sentido de reverter a decisão. Sei que a gente não... O que a Câmara Superior tem julgado, o sentido das decisões da Câmara Superior é que não precisa, que o necessário seria que o julgamento fosse feito, o julgamento do acessório fosse feito com base no principal, mas considerando a mesma instância de julgamento. É o que está no regimento, diga-se de passagem, não está no regimento. Exatamente. Então, assim... No regimento é isso. Eu, com base nessa premissa, não nesse dispositivo, nessa questão até regimental, eu acho que é o caso de acompanhar o conselheiro
João Vitor, eu acho que poderiam recorrer de outra forma dessa questão e negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Exatamente, eu sempre tenho me manifestado nessa questão desse artigo do regimento que diz que obrigação principal na mesma instância. Aí eu creio que isso vale para aquelas obrigações principais que legalmente você tem que acompanhar o principal. E aí, se está na mesma instância, esse tem que acompanhar aquele. No caso da Previdência, você tem, para começar, você tem várias principais. Você tem a patronal, tem isso, tem aquilo, e cada um pode ter um resultado diferente. E aí, eu tenho que me vincular a qual? Tem caso, assim, ó, a patronal, esse aqui foi para essa turma, negou. O segurado foi para essa aqui, deu. Aí eu tenho que me vincular a qual quando eu estou julgando a M68? Certo? Então, para mim, eu não tenho dúvida que tem que esperar o final. Porque eu só posso dizer o que vai entrar na GFIP, o que eu posso ficar exigindo da GFIP, depois que eu souber tudo que está sendo exigido nas principais. E para mim a GFIP ela não tem mérito. O mérito da GFIP é o mérito de cada um, é o mérito da principal, e que eu considero até que se fosse eleger uma principal, seria a patronal, né? Seria a contribuição patronal. Mas o regimento fala na mesma instância. Aí eu fico pensando, às vezes eu me deparo com isso. Cada um decidiu no jeito na mesma instância. Aí eu vou acompanhar qual? Sabe, é algo, eu acho que quando o regimento diz isso, está falando daqueles casos em que você tem um determinante legal para acompanhar aquilo ali. Para acompanhar aquilo ali, ou seja, você não tem como, sei lá, eu estou falando aí de tributos de situações na primeira sessão, na terceira sessão. Agora, a nossa problemática aqui de processos conexos e vinculados, enfim, né, vinculados, é basicamente previdenciária, e o que eu vejo é isso. Então, eu acho sempre um risco se analisar um principal separado sem se saber, por isso é que eu acho que eles têm que ter sempre atrelados, né, porque aí vai tudo junto. Mas não é assim, e o regimento fala mesmo que, eu estou sempre dizendo, dizer que é na mesma instância vale para alguma coisa, quando não tem como, sei lá, agora, a troco de que eu, se tiver uma convicção de que tal coisa é ou não é tributável, eu vou acompanhar o segurado que deu isso, o patronal que deu outra coisa, isso não tem sentido, desculpe, mas eu acho que não tem sentido. Mas é assim que está no regimento, e aí é o que o conselheiro está falando, né? Bom, conselheiro Mário. Então é isso. Eu 83. acompanho o conselheiro João Vitor. Certo. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. O que nós estamos julgando aqui, a matéria, é se que é o que a Fazenda pleiteia, né? Se o julgamento do principal só pode acompanhar, aliás, do acessório só pode acompanhar o principal depois desse transitar em julgado, né? Essa é a tese da Fazenda. Não acompanha, até porque essa tese levaria a uma situação extravagante de que o processo de obrigação acessória nunca seria julgado, né? Porque... Não, mas é isso mesmo que a gente tem feito nos lotes. Vocês veem que a gente tem lutado muito para reunir isso e botar todos juntos, né? Para poder ser o mesmo, ser julgado na mesma assentada. Porque, a rigor, isso tinha que estar no mesmo auto de infração, como é uma penalidade ali daquela obrigação principal, como é nos outros processos, né? Mas, como fica separado... que a tese da Fazenda seria, você só pode aplicar o principal no acessório depois que o principal transitar em julgado, então você nunca julgaria o acessório, você ficaria esperando que... É isso que eu quando sou sorteada num acessório, eu espero eu peço eu sobresto para vir chegar até na mesma fase dos principais, porque eu entendo que não tenho como julgar. Não, estou falando na mesma instância. Tudo bem, presidente. Mas está na mesma instância no regimento, é isso, Pedro. Você está correto, está na mesma instância. O regimento está falando isso. Confere, Mário, é o artigo 6º, né? Não é isso? Eu tenho uma dúvida, assim, porque eu acho que eu tenho votado em institutos diferentes, né? Inclusive, eu já relatei processo assim, com esse tipo de paradigma, e salvo engano, eu votei pelo conhecimento. Porque eu tenho dúvida, assim, se a ideia é você
juntar... Olha, nós estamos conhecendo, não? Não, eu acho que foi um dos primeiros professores que eu era superior. Acho que a gente conheceu do recurso. Esse está sendo conhecido também. Ele está conhecendo, só que ele está dizendo que A 84 é que pode ter uma o filigrana aí. regimento diz. Ele está dizendo que o regimento diz na mesma instância. É na mesma instância. E na mesma instância era um resultado. Na Câmara Superior mudou. É isso que eu estou dizendo. Sim. Ô, Rita, até você tinha uma coisa que eu acho que a Miriam tinha trazido uma vez que ela veio, uma sessão até que eu não participei, né, sobre essa questão de acessório principal. Como é que é mesmo? Teve um caso em que o contribuinte, o contribuinte ou a Fazenda, não sei, embargou para falar que tinha que analisar o 68 diferente, e aí a decisão foi no sentido de que não, que pelo regimento interno, se isso subisse depois, analisaria de acordo com a decisão do principal. Não era para conhecimento, né? Era para conhecimento. Para conhecimento. Teria impedimento para conhecimento, porque aí analisaria segundo a decisão do principal. Ah, sim. Bem, então, o conselheiro está conhecendo, né? Não está deixando de conhecer. Ele está negando o provimento, né? Ele está negando, se você olhar o artigo 6º do regimento, o que você fala? O que você entende disso? Está falando na mesma instância, eu sempre digo. No caso previdenciário, isso não funcionaria, porque você, inclusive, tem vários, você pode ter vários principais, vários, que aí a qual você vai se vincular. E para mim não é uma coisa, é diferente de uma situação que você não pode sair daquilo, porque tem que ser sempre o mesmo resultado, é uma aplicação, como é que se diz assim, instantânea, né? Não é instantânea a palavra que eu queria me lembrar, mas é uma aplicação, depois eu me lembro a palavra, mas enfim, é isso. Mário, conselheiro Mário. Já julgou, né? Já julguei, só dizer, presidente, que reiterar o que eu falei, que a questão aí para mim não é a vinculação do principal com o acessório. Para mim, eles são vinculados, e essa turma também, ela tem decidido reiteradamente que essa vinculação existe. O problema é o recurso, né, que traz uma matéria que vai contra aquilo que está estabelecido no regimento. Por isso que eu estou acompanhando o conselheiro João Vitor. Eu acho que os fundamentos do voto, as razões aí, elas estão de acordo com aquilo que eu penso. Conselheira Ana Paula? Eu vou acompanhar, vou continuar acompanhando também. Estamos julgando de novo, é um outro processo. Eu parou em você. Voltando só o conhecimento antes. Porque surgiu dúvida e a gente está esclarecendo. Surgiu dúvida do Maurício, que disse, e outra vez eu conheci. Ele está conhecendo também. É só isso. Não, é porque eu pensei que a gente já estava votando. Pedro Paulo, você já tinha votado? Não, é porque antes eu já tinha votado do mérito. Conheço e no voto acompanho também. Sim, a gente está votando já conhecimento e mérito, né? Aí a conselheira Ana Cecília, cheguei a tomar seu voto? Ainda não, mas acompanho. Conselheiro Maurício? Presidente, vou acompanhar por hora e depois vou analisar isso melhor em outros casos. Vou acompanhar. Sim, conselheira Rita? Acompanho. Eu também acompanho. Então, no 83, por unanimidade de votos, conhecer, e no mérito, negar-lhe provimento. Aí 84, que é o AI-30, né? Que é essa questão que eu tinha levantado antes sobre... Foi julgado como sendo GFIP, mas nem é GFIP, é folha de pagamento. Aí, bom, aí o relator já vai... Tem alguma... O encaminhamento seria exatamente o mesmo do outro, mas realmente tem essa questão do conhecimento, né? Porque existe uma diferença fática aí bem substancial, porque a folha ela vai contemplar parcelas tributáveis e não tributáveis. Então, talvez fosse o caso de não conhecer. Os paradigmas são os mesmos, né? Mas, enfim, o caminhamento que eu estava dando no primeiro momento era por conhecer e negar provimento. Seria idêntico ao item 83, mas a depender do entendimento do colegiado, eu poderia mudar para não conhecer. Não, eu acho que conhecer tem que conhecer, porque o acordo recorrido está dizendo que é GFIP
e está dando um posicionamento, e o outro está dizendo que ele atrás do paradigma que é GFIP. Sim. Aí, se você pegar o cara crachá de um e do outro, é a mesma. Realmente, ela está trazendo aí está trazendo uma decisão divergente. Se é o mesmo, né, João Vitor? Você falou que é o mesmo. Aí tá, agora, no mérito é que a gente vai. É o que a Rita falou antes, mas eu vou manter uma multa que nem existia na época, né? Por causa do paradigma, então a questão conhece. Agora, daí o mérito é uma multa de folha de pagamento, né? Agora, porque a matéria aqui, né, na verdade, é aquela história de você precisar ou não esperar o trânsito em julgado para aplicar no acessório. Essa diferença aí. Ô, João Vitor, é essa também a matéria? Se é essa, com muita mais razão é essa. É a única matéria. Essa nem precisava estar junto. É a única matéria. Não, João Vitor, então, se naquele que é atrelada, que nem tem mérito, né, é o julgamento naquela instância, nessa, então, que na realidade nem seria, não é isso? Eu entendo que o pagamento é uma coisa e a FIP é outra. Não tá nem, aliás, não está se falando em contribuição, está falando em rendimento. Não é rendimento? Deixar de aplicar, como é que é? Ó? Deixar de aplicar aqui, ó. Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações. Ou seja, não é nem o imposto, nem a ver com obrigação, nem pode ser atrelada à principal, porque não está mais falando de imposto, de contribuição, está falando de rendimento, da remuneração. E o que essa remuneração vai representar em contribuições? Isso é com a GFIP. Mas com a folha de pagamento não é isso. Percebe? Então, se eu acho que, não sei, João Vitor, eu acho assim que se no outro, que é umbilicalmente colado, o próprio regimento diz que é baixa ser na mesma instância, esse então, acho que nem na mesma instância precisaria, porque é outra coisa. Isso é uma questão interessante, porque nem sempre a obrigação acessória está vinculada à obrigação principal. E previdenciária é que tem essa situação em que acontece com certa frequência, mas nem sempre. Exatamente. Me lembro que a gente uma vez até vinculou a folha de pagamento num processo da Rita, mas foi porque o próprio fiscal, quando efetuou o lançamento, acho que foi isso, né, Rita? Já tem bastante tempo. Quando ele efetuou o lançamento, ele fez a vinculação. Então, se ele vinculou... Mas aqui nesse caso, ele também faz a vinculação, tá? Como assim? Ele quem? O fiscal. Ele diz assim, que os valores correspondentes às bolsas... Primeiro, assim, que lá no relatório fiscal, ao falar da folha de pagamento, a todo momento ele vincula a necessidade de incluir em folha pelo fato de ser tributável. Obviamente que eu discordo, existe realmente a obrigação nem é acessória, ela é uma obrigação instrumental, vamos dizer assim, porque ela pode existir independentemente da obrigação principal. Uhum. Mas o fiscal, ele me parece, pelo relatório fiscal, principalmente em 2.3, 2.4, que ele faz uma vinculação. Uhum. Diz, porque ela não considerou como tributável, ela não incluiu. Tá. Enfim, e aí quando veio o relator, ele pegou e ele até, no relatório ele colocou certinho, disse que era folha de pagamento, mas quando veio para o voto ele reproduziu, mas me parece que o voto lá da GFIP dizendo que era GFIP, então eu imagino que seja o caso de conhecer, como você fez mesmo, e no mérito negar provimento, porque realmente não tem essa necessária vinculação. Do que o outro, se o outro, exatamente, que você não tem dúvida de que aqui você não tem nem como falar em obrigação principal. Você vai pagar alguma coisa por fora? Eu só posso entender que se está falando que o problema foi esses que ele está no lançamento agora, que considerou-se não tributável, mas como é que pagaram isso? Pagaram em alguma coisa por fora? É algo que você se pergunta, porque a folha de pagamento não é só coisa tributável, creio eu, não é? É o que você está pagando para a pessoa. E daí, se não está na folha, está pagando por fora. Então, é uma coisa que não tem a ver. Eu tenho visto isso direto e tenho colocado aqui sempre essa lógica que eu estou colocando para vocês, e isso redunda, às vezes, em dar seguimento ou não dá, né? E a gente espera que aqui na Câmara Superior a gente veja, né, essas coisas. Porque... Bom, é isso. Então, conselheiro João Vitor, mas aí o voto, não sei se vai ter que ter só alguma
voto desse aí alguma coisa diferente, né? Porque realmente você também está negando, né? Sim, eu estou negando, eu vou incluir que como se trata de auto de infração por descumprimento de obrigação instrumental com o Código de Fundamentação Legal 30, consistente em não informar o pagamento de remuneração, aí tributável ou não, em folha de pagamento, essa obrigação de informar, ela existe independentemente da natureza jurídica aí do valor que é pago, se ele está sujeito ao pagamento de contribuição previdenciária ou não. Então, ela, de certa forma, está dissociada até da obrigação principal. Isso seria um elemento a mais para eu acrescentar no meu voto. Eu entendo até que sequer estaria precisando da mesma instância, como é o outro. Sim, claro. Então, eu acompanho o relator. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo. Bom, estamos julgando já o conhecimento e o mérito? 84, conhecimento acompanho. Conhecimento, Pedro Paulo, o voto foi feito dizendo que é GFIP. E o paradigma é GFIP, então, sei lá se é GFIP, é o mesmo que foi do primeiro, então não tem nem diferença, né, entre o Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Conselheiro... Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, no 84 também, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Essas coisas sempre poderiam ser corrigidas por embargos, né? Mas eu acho que não sei nem se você chega a olhar que não era a mesma coisa, sei lá. Bom, agora então passamos para o número 85. Só uma questão de ordem, eu pretendo fazer um intervalo 10h30, pode ser? Um intervalinho de 15 minutos, 10h30. Tudo bem? Será bem-vindo, presidente. Eu sei, é a hora do cafezinho, né? Bom, número 85 da pauta, 85 da pauta, relatoria da conselheira Rita. Recurso também da Fazenda Nacional, interessado Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo. Trata de lançamento para exigência de diferenças de salário de educação recolhidos pelo contribuinte. O crédito em questão diz respeito a saldo remanescente da NRD final 2002, cujos valores foram objeto de parcelamento respaldado no artigo 11 da NP 38 de 2002, todavia verificou-se nas competências 11 de 98 a 6 de 2001, diferença entre as contribuições apuradas no processo de débito e os valores efetivamente parcelados, divergências essas que representam o objeto do presente litígio. Após o trâmite processual, a 4ª Câmara, primeira turma ordinária, deu provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do lançamento. Segundo o entendimento do colegiado, caracteriza vício material o fato de a autoridade lançadora não descrever a contento o fato gerador do tributo lançado. O acórdão 24.01003.247 recebeu a seguinte emenda, transcrevo para os senhores. Fazenda Nacional, citando como paradigmas acórdãos 203.09.332 e 301.31.801, apresentou recurso especial sustentando que erro na motivação do lançamento é erro formal, admitindo a emissão de novo lançamento nos termos do artigo 1732. Contra razões do contribuinte, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, é o relatório. Do conhecimento. Antes de entrarmos no mérito, pertinente tecer considerações acerca do recurso e do cumprimento dos requisitos formais do artigo 67, necessários ao conhecimento do recurso. Transcrevo para os senhores o artigo 67. Nesse cenário, deve o interessado indicar de forma clara qual o ponto da decisão recorrida diverge do entendimento externado pelos colegiados paradigmáticos. O exame de admissibilidade deu seguimento ao recurso, destacando que, enquanto o acórdão recorrido entendeu que a ausência de descrição clara e precisa do fato gerador importa a nulidade do lançamento por vício material, os paradigmas são firmes ao afirmar que a deficiência da fundamentação enseja anulação do lançamento por vício formal e não vício material. De fato, ambos os acordos indicados como paradigmas, 203.09.332 e 301.31.801, externo o entendimento de que a descrição insuficiente do fato gerador
é vício de natureza formal. Mais adiante também faremos comentários sobre as especificidades do caso. Entretanto, a recorrente, para esclarecer em qual ponto da decisão recorrida estaria caracterizada a divergência, faz a seguinte citação. Transcrevo para os senhores. Assim, até o aqui exposto, a única conclusão possível é que a deficiência da motivação gera defeito de ordem formal, o que permite a convalidação do ato mediante o suprimento do vício ou a repetição do ato, dessa vez sem vício, que culminou com a anulação. Isso posto, impede analisar o vício apontado pelo acórdão recorrido para anular o auto de infração. Disse o relator do processo em epígrafe em seu voto, e aí a Fazenda transcreve a parte do acórdão do acórdão supostamente recorrido. Da leitura da decisão recorrida, é possível perceber um equívoco por parte da recorrente, pois tal trecho não consta do acórdão analisado. E, neste caso, o equívoco acaba por comprometer o conhecimento do recurso, pois a divergência, pela tese do recurso tratar de erro de motivação, não foi analiticamente demonstrada. No caso concreto, o acórdão recorrido anulou o lançamento em razão da completa ausência de descrição do fato gerador do tributo e não da mera deficiência de um dos elementos previstos no artigo 142. Foi destacado que o lançamento diz respeito a saldo remanescente de valores que foram objetos de parcelamento, saldo encontrado a partir de diferença entre as contribuições apuradas no processo de débito e os valores efetivamente parcelados. Entretanto, não foi feito qualquer apontamento pela fiscalização sobre quais fatos embasaram a diferença apurada. Destaca aí sim o acórdão recorrido que eu transcrevo para os senhores. Apreciando com atenção os termos lançados no corpo da NRD de folha 101, verifica-se que a Coordenadora Geral de Arrecadação de Cobrança do SME laconicamente se reporta a existência de irregularidades nos recolhimentos efetuados ao salário e educação. As folhas 103 constam o demonstrativo do débito, onde são apresentados apenas os valores da base de cálculo, a alíquota e a contribuição devida, não se mencionando os fatos geradores das contribuições lançadas. Não há como discordar que os elementos trazidos são insuficientes para que a empresa pudesse se defender, uma vez que não há qualquer referência à origem do salário de contribuição, ou seja, quais fatos geradores originaram a obrigação tributária demonstrada. Ao interpretar o acórdão recorrido, entendo que a conclusão do relator para fundamentar a declaração de nulidade por vício material vai além do mero erro ou da insuficiência da motivação, como destacado. Para o colegiado recorrido, o lançamento se limitou a trazer o valor da base de cálculo e da alíquota, deixando de caracterizar o fato gerador propriamente dito. No mais, conforme já citado no artigo 67 do RICARF, dispõe que a Câmara Superior compete julgar recurso especial interposto, e aí eu cito também, assim, no caso do recurso que trata sobre a natureza de vício, é essencial que haja uma semelhança entre os vícios analisados. Como dito, no caso concreto, o vício passa pela total ausência de descrição do fato gerador do tributo exigido. A fiscalização não apontou quais foram os fatos geradores que motivaram a apuração da diferença entre o valor parcelado pelo contribuinte e aquele que seria efetivamente devido. Já nos acórdãos paradigmas, os vícios possuem características distintas. No acórdão 203.09.332, temos lançamento para exigência de COFINS, sendo que o colegiado entendeu pela nulidade por erro na fundamentação legal. Da leitura das razões de decidir, pairam dúvidas sobre se de fato o colegiado teria concluído pela natureza formal do vício. De toda forma, as especificidades deste caso não se assemelham com aquelas discutidas no acórdão recorrido. E aí eu transcrevo partes do voto da conselheira Maria Inês, que também já, da Maria Tereza, que é um acórdão também que a gente já conhece. Sim. Que pegou razões de um tributo e jogou no... Era outro tributo, não é? Observamos que o colegiado... Um minutinho, Rita, rapidinho. Mário, você prejudicou alguma coisa? Você saiu, não, né? O relatório. Hoje não. Desculpe, Rita. Observamos que o colegiado paradigmático tratou de nulidade cuja caracterização estava em descompasso entre o tipo legal aplicado e o fato gerador descrito no lançamento. Exigia-se COFINS com base em dispositivo da lei aplicado ao imposto de renda e à contribuição social. O segundo paradigma, o acórdão 301.38.801, trata de notificação de lançamento para exigência de crédito tributário motivado pelo fato de o contribuinte não ter comprovado a conclusão do trânsito aduaneiro da mercadoria.
Neste caso, o lançamento foi anulado por vício formal, primeiro em razão de a autoridade fiscal não ter previamente intimado o contribuinte para comprovar a efetiva importação da mercadoria, como exigido na Instrução Normativa 84, e segundo, pela ausência de indicação da fundamentação legal para exigência do imposto de importação da penalidade isolada aplicada. A gente já analisou esse paradigma também no outro processo que a gente acabou de julgar. Então, nesse contexto, eu deixo de conhecer do recurso por entender que não há similitude fática entre os acordos indicados como paradigma e também em razão de um erro formal do recurso que, ao tentar demonstrar a divergência, ele acaba citando o trecho de um acordo como sendo do recorrido, mas esse trecho ele não consta do recorrido. Então, eu entendo também que prejudica o cotejo analítico para fim de caracterização da divergência e deixo de conhecer do recurso. Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Estou só olhando aqui o instantinho aqui. Acompanhe, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Eu também acompanho. Então, 85 também, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Passamos, então, para o 86 da pauta, ainda de relatoria da conselheira Rita, recorrente também, Fazenda Nacional, interessado, Cooperativa Industrial de Trabalhadores em Conexões Tubulares. Já vou ao voto, que eu acho que pelo voto já é possível compreender a lide. Conforme exposto, trata-se de recursos da Fazenda Nacional contra a decisão da turma ACO, que declarou a nulidade do lançamento, haja vista caracterização de vício formal, consubstanciado na ausência de entrega de apresentação do termo de início de ação fiscal TIAF ao contribuinte. Para o acórdão recorrido no procedimento de auditoria fiscal, o TIAD seria obrigatoriamente precedido do TIAF. Essa era a previsão expressa na Instrução Normativa 70, vigente até 12 de 2003, e da Instrução Normativa número 3 de 2005. Entretanto, o acórdão recorrido parte, a meu ver, da premissa equivocada de que o artigo 591 da Instrução Normativa 3 de 2005 teria, quando da realização do lançamento, a redação apontada para a obrigatoriedade de emissão do TIAF. Entende-se como equivocada porque a redação do dispositivo citado pelo acórdão foi introduzida no ordenamento por meio da IN 23, publicada em 2/5 de 2007. E faço um quadro comparativo para os senhores com as redações. O lançamento foi realizado ainda no ano de 2006, tendo o contribuinte apresentado sua impugnação em 20 de 12 de 2006, folha 109. Assim, é inegável que a norma que regulamentava a atividade de fiscalização naquele momento não exigia a emissão do TIAF, referido documento não era mencionado pela redação do artigo 591, nem pela Instrução Normativa 100 de 2003. Como destacado pela recorrente, a ausência do TIAF se deu por falta de previsão desse documento na legislação vigente quando o início do procedimento fiscal. Por isso, no presente caso, não ocorreu qualquer nulidade ou irregularidade na lavratura do auto de infração. Vale ressaltar que o contribuinte foi regularmente intimado do mandado de procedimento fiscal, seja na origem, seja do original ou dos complementares, conforme se verifica as folhas 96 a 99. Por fim, é importante destacar ter havido trânsito em julgado da parte da decisão que declarou a decadência parcial do lançamento, extinguindo, nos termos do artigo 156, inciso 5º do Código Tributário Nacional, os créditos das competências até 11 de 2000, inclusive. De toda forma, ainda restam valores a discutir, fato que justifica o retorno dos autos ao colegiado de origem para análise das questões de méritos suscitados no recurso voluntário de folhas 589 a 597. Diante do exposto, eu estou conhecendo e dou provimento ao recurso para afastar a nulidade apontada, devendo o processo retomar ao colegiado de origem para apreciação das demais questões de recurso voluntário. Seu microfone.
retornar. Não, é porque você falou retomar, mas é retornar, né? A gente entendeu. Retornar, desculpa. Isso, ao colegiado, porque é só tem ou não tem nulidade, não é isso? Tem ou não tem nulidade? Correto. Tá. Então, a conselheira está conhecendo do recurso e, no mérito, dando provimento com retorno para a análise das demais questões de recurso voluntário. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora. Conselheira Ana Paula. Só estou dando uma olhada, porque eu acho que nesse, eu não sei se eu concordo com ela, estou pensando só um pouquinho. Esse eu acho que a gente vota um pouco diferente. É que nesse ano, não sei se te ajuda, a discussão ela é um pouco mais específica, porque o recurso da Fazenda ele vem no sentido de que não havia previsão legal na época para poder ter o termo de iniciação fiscal. E, de fato, a legislação, quando do lançamento, não exigia esse documento. Uhum. Eu vou acompanhar, mas eu vou acompanhar pelas conclusões, porque eu não li o voto inteiro e eu sei que a gente tem um posicionamento diferente do termo. Então, eu vou acompanhar pelas conclusões. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhe, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Nesse caso aqui, o colegiado ordinário anulou por vício formal? Não. Por vício formal. Vício formal, né? Eu fico pensando assim, eu vou acompanhar a relatora, mas eu fico pensando como é que ficaria, como é que seria feito um outro lançamento corrigindo esse vício, né? Como é que Deixa eu ver se foi formal mesmo. Não, ele diz lá a formalidade necessária, né? Mas desculpa, eu já respondi porque eu estava achando que você estava perguntando a matéria. A matéria é ter ou não ter vício. Não, sim. É questão assim, só por curiosidade mesmo, porque se anulou o vício formal, eu ficava imaginando como é que seria feito um novo procedimento para sanar esse vício. Daí assim, eu entender que a questão do prejuízo ela passa a ser importante, né, para você. Mas, enfim, vou acompanhar a relatora integralmente, eu concordo. Conselheiro João Vitor. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora, então, por unanimidade de voz de conhecer do recurso, no mérito, dar-lhe provimento. A conselheira Ana Paula votou pelas conclusões. Isso. Vamos, então, só terminar o 87 antes do intervalo, né, que é o último da conselheira Rita. O último da conselheira Rita dessa rodada, né? Certo? É o número 87 da pauta, recorrente Fazenda Nacional e interessado creche Bom Pastor. Esse aqui eu vou ter que, não lembro dele, não. Vou ter que ler de novo. Trata de lançamento para exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, AI 78, assim descrita no relatório fiscal, que eu transcrevo para os senhores. Após o trâmite processual, a terceira turma especial deu provimento ao recurso. No entendimento do colegiado, qualquer lançamento de crédito tributário deve conter todos os motivos fáticos e legais, bem como a descrição precisa dos fatos ocorridos e as fontes para sua apuração, sob pena de nulidade por vício formal. Intimada, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial, qual foi admitido apenas parcialmente, com base no Acórdão Paradigma de Final 947, defende a recorrente que só há que se falar em nulidade por descrição insuficiente do fato gerador, caso tenha ocorrido prejuízo à defesa, configurado pela incompleta compreensão da acusação fiscal, contra razões do contribuinte pugnando pela manutenção do acordo. Destaca que, ao longo do processo, foram juntados documentos que comprovam o cumprimento dos requisitos formais para sua caracterização como entidade beneficente e consequente aplicação da imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Passo ao conhecimento. Conforme exposto no relatório, o recurso da Fazenda Nacional, esse caso aqui é um caso daqueles AIs de obrigação acessória, que o lançamento ele não traz os elementos que foram reproduzidos na obrigação principal. E aí foi declarada nulidade em razão dessa, digamos, ausência de elementos suficientes à caracterização do fato gerador, né?
Conforme exposto no relatório, o recurso da Fazenda Nacional devolve a este colegiado a discussão acerca da inexistência de vício no lançamento, quando inexiste prejuízo à defesa do contribuinte, ainda que a autuação não tenha realizado a correta descrição dos fatos que ensejaram a infração. Segundo a recorrente, no caso concreto, o contribuinte exerceu de forma ampla e efetiva o seu direito de defesa, tendo inclusive apresentado longo e detalhado arrazoado, por meio do qual contrapôs todo o procedimento de apuração adotado pela fiscalização, dentre outros argumentos. Assim, acompanhando a jurisprudência dessa Câmara Superior, se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as mediante extensa e substanciosa defesa, abrangendo não somente preliminares, mas também razões de mérito, mostra-se incabível a declaração de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, devendo prevalecer os princípios da instrumentalidade e a economia processual em lugar do rigor das formas. De fato, esse entendimento está refletido na ementa do acórdão citado como paradigma. Entretanto, da leitura do inteiro teor do acórdão, de final 947, percebemos que a nulidade foi afastada em razão do colegiado ter concluído que aquele lançamento se revestia de todos os requisitos formais para sua existência. Vejamos. Cito para os senhores, então, o acórdão paradigma. Não procede o requerimento da recorrente que seja declarada a nulidade do lançamento em razão da suposta falta de descrição dos fatos e enquadramento legal. No auto de infração e nos demonstrativos produzidos pela fiscalização, resta claro o procedimento de fiscalização, bem como as diferenças por ela apontadas, e a origem dos valores lançados de ofício. Escrituração fiscal da própria recorrente nos livros relativos ao ISS e ao ICMS. A fundamentação legal também é clara e suficiente para a manifestação da defesa. A arguição de que parte dos débitos foi pago após a lavratura do auto de infração não enseja o cancelamento nem a improcedência do lançamento. Ao contrário, demonstra que o próprio contribuinte concordou com a sua realização. No caso paradigmático, exigia-se a diferença de PIS apurada a partir de erro na apuração da base de cálculo utilizada pelo contribuinte, sendo que antes mesmo da lavratura do auto de infração, o autuado havia apresentado DCTF retificadora e até efetuado o pagamento de valores. Pela situação fática e pelos fundamentos do voto, naquele caso concreto, concluiu-se pela ausência de vício, haja vista a existência de todos os elementos essenciais à caracterização do fato gerador do tributo. Transcrevo o artigo 67 novamente. Assim, para conhecimento do recurso especial, devemos verificar se, no caso concreto, a situação analisada pela turma ACO se assemelha à situação acima descrita e enfrentada pelo colegiado paradigmático. E, no caso, nos parece que não. No presente caso, temos a exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, aí 78. Trata-se de auto de infração que apura a diferença da multa lançada em razão do princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN, em face das alterações promovidas pela Lei 8.212. Neste cenário, considerando outros lançamentos lavrados na mesma ação fiscal, pode-se dizer que o AI 78 tem sua fundamentação diretamente relacionada com os lançamentos da obrigação principal e também com o AI 68, onde também é exigida multa pela falta de entrega de GFI. A mesma ação fiscal deu origem aos seguintes processos que eu transcrevo para os senhores. Por tal razão, a fiscalização, ao lavrar este AI 78, deixa de fazer uma apresentação pormenorizada da fundamentação e elementos que caracterizariam a infração, se limitando a citar que tais informações estão reproduzidas nos relatórios fiscais lavrados nos demais processos. Transcrevo a parte do relatório fiscal. Diante da ausência desses elementos, o colegiado recorrido entendeu que o lançamento não preencheu os requisitos da legalidade do artigo 142, bem como da legislação ordinária, em especial os artigos 33 e 37 da 8.212 e decreto 7235. Restou destacado que a simples menção de que as planilhas estariam anexadas no lançamento da obrigação principal não seria suficiente para sanar o vício. Foram citadas ainda outras situações que levaram ao entendimento pelo prejuízo ao exercício de defesa do contribuinte. As partes grifadas não trazem o auto de infração, peça inaugural do contencioso administrativo, que é independente, não trazem em seu bojo qualquer indicação sobre o período de apuração
e dos fatos geradores das sanções e dos tributos cobrados. Apenas indica que está conforme tabelas juntadas em demais autos de infração, esses que se encontram apensados a este processo administrativo. Contudo, sequer informa qual seria o dispositivo legal, paradigma e a sua real aplicação. Os relatórios também não constam dos autos. Há clara obscuridade de contradição na decisão ACO, no caso da decisão do DRJ, comprovada pelo fato de que informa o reconhecimento da imunidade da recorrente no exercício de 2006, mas em nada demonstra os seus fundamentos, nem que afetou ou não o presente lançamento. Ainda deixa de observar a alegação da recorrente quanto à aplicação da Lei 12.101. Os documentos presentes nos autos não permitem a verificação das efetivas diferenças de informação acusadas para aplicação da sanção. Inclusive, não informa devidamente quais foram as bases de confrontação entre o informado pelo contribuinte em GFIP e os supostos reais do fato gerador. Assim, da leitura dos julgados, entendo que as situações fáticas analisadas pelos acórdão recorrido e paradigma não são semelhantes. Como exposto no caso paradigmático, a nulidade foi afastada a partir da constatação de que os elementos essenciais à constituição do crédito tributário foram devidamente apontados pelo agente competente, o que não se verifica no caso concreto, segundo o entendimento do acórdão recorrido. Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso. Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Eu também acompanho, então, no 87 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Então, agora fazemos o nosso intervalo que a gente já tinha contratado, né? Então, 10 para as 11 nós retornamos. Tudo bem? Ó, no meu relógio aqui, são 10h35. Certo? Então, 10h35, 10h50 nós retornamos, ok? Para encerrar essa pauta e aí conseguimos também liberar o nosso apoio no horário dele. Gente, apoio, poderia interromper a gravação, por favor? Daqui a